recebendo aqui o coronel Anselmo Bispo, né? Ele é coronel hoje da reserva, foi candidato a prefeito de Juazeiro, né? Passou um pouco sumido da mídia, né? Aí a gente tomou conhecimento que ele estava aqui em Juazeiro, vai ficar em Juazeiro até a próxima semana. Nós aproveitamos para convidá-lo para vir aqui ao nosso programa e a gente bater esse papo. Tudo bom, coronel? Seja bem-vindo. Tá onde, rapaz? Sumiu só? Não, Geraldo, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Boa tarde a todos os seus ouvintes, a Rádio Juazeiro. Não, nós continuamos em Juazeiro. A questão é assim, eu fiz a opção, e eu acho que era interessante, que eu sempre entendi, apesar de estimulada, estar toda hora falando de política nos meios da imprensa, eu entendia que toda gestão tem que ter seu período de oportunidade, que se no primeiro dia você começar a falar, fica parecendo dor de perdedor, né? Dor de cotovelo de perdedor. Mas nós gastamos 2 anos e meio. Mas quase 3 anos. Mas eu já tive outras oportunidades aqui. Tive com Cibele aqui. Tive com Cibele aqui não, na Coirmã, né? Tive em outras áreas e a gente nunca tinha havido oportunidade, até porque seu programa é extremamente concorrido. A gente não tinha oportunidade. Mas como eu fui para a reserva, assim, eu fui convidado recentemente para ser instrutor do curso de oficiais do 3º ano na Academia da Polícia. Não, mas você teve na Codevasf. Eu tive 7 meses na Codevasf, mas aí fatores outros não fizeram com que nós tivéssemos que sair. Foi um momento de aprendizado. E depois da Codevasf eu resolvi dar umas aulas na Academia da Polícia, fui convidado. Então eu fico um período que tem a carga horária para apresentar na academia, até porque a gente não pode ficar aos 60 anos de idade recém-completado de forma que não... Mas sempre estou em Juazeiro, sempre nós temos a casa aqui, nós moramos aqui. A ociosidade dizem que é a oficina do Satanás. É a oficina do Satanás e a oficina da doença. Da depressão, né? Rapaz, você ficar sem fazer... Eu não consigo, né? A mulher disse, ela me chama de... o homem trabalho. Ele disse que eu só vim para trabalhar. Trabalho com isso, mas eu não sei ficar parado. Eu trabalho desde os 16 anos de idade. Então, também. A polícia, a PM, ela tem uma coisa que eu falo que o serviço policial militar ele é cruel, né? Porque você vem na aceleração, eu passei 37 anos nela. Então, você tem 37 anos em alta rotação e você dorme e acorda na rotação 0. E aí... Fica um vácuo, né? Em que pese eu ter vivido esse momento de candidatura política, mas a essência era o quartel, né? A essência na minha rotina era o quartel. E aí, tem feito o quê? Tá ministrando essas aulas lá? Eu estou ministrando aula, tenho estudado, eu fiz fazendo as especializações, né? Eu fiz a especialização em ciência criminal. Estou terminando uma de docência do ensino superior também, porque minha primeira profissão foi professor e quando a gente é convidado para dar aula numa instituição de ensino superior, o primeiro ato é você se especializar naquilo, exato, né? Eu sempre conto que quando me nomearam para Caatinga, eu não tinha um curso de Caatinga e nem imaginava fazer, até porque... mas aí quando eu fui nomeado comandante, eu falei, não, eu tenho que fazer um curso de Caatinga. Como é que eu vou comandar os caras de curso e eu sem curso? Mas, e caminhando politicamente, né? Conversando com as pessoas, ouvindo o povo. Qual é a avaliação que você faz, Anselmo? Que assim, você nunca tinha corrido, nunca tinha pleiteado nenhum. Nunca tinha nem sonhado. Nem sonhado. Não, mas você já me dizia que realmente sonhava um dia dirigir os destinos de Juazeiro, né? Mas assim, concorrer um cargo eletivo nunca tinha passado pela tua cabeça. Aí você vai, concorre, tem 12.006 votos. 12.006 votos. Em torno de 11%, né, dos votantes. E valeu a experiência. Muita gente que participa do processo se frustra, fica decepcionado, depois acaba caindo fora.
Qual é a tua avaliação? Você pretende concorrer novamente? Qual foi a lição que ficou dessa disputa, dessa participação no processo? Geraldo, quando eu resolvi ser candidato, a primeira coisa que eu pedi a Deus, que eu me preparava psicologicamente, era para não sair com mágoa nem com frustração. Porque a possibilidade de derrota para mim era maior do que a de vitória. Até porque eu não era do meio. Exato. Nunca tinha trabalhado politicamente. Então eu tinha que entender primeiro isso. A questão do jogo político é que a família se envolve, a família sofre muito nesse entorno, sofre com o seu sofrimento, e se frustra com as coisas que você não se frustra, porque você está no meio do jogo e as pessoas lhe amam. Então eles absorvem as coisas com mais intensidade. Com mais intensidade. Quando terminou a eleição, eu passei um período, após a eleição, foi um período complicado, porque a eleição foi 15, 20 dias depois minha mãe faleceu. Então foi um turbilhão de emoções. E eu viajei, meu filho mora em Brasília e minha neta nasceu dia 18 de outubro, né? Em plena campanha. E aí eu fui conhecer minha neta já em dezembro, já em final de novembro. Eu liguei para você estava em Brasília. Em Brasília. E aí eu fui num pensamento de, chega, já tentei, não dá. Mas nada como um banho gelado e um travesseiro para não fazer você começar a refletir outras coisas. Eu me posicionei porque eu achei que era uma covardia minha ser instigado e não ir, porque eu já tinha minha vida profissionalmente estabilizada, enfim. E depois que passou, o que foi que eu falei? Eu falei, eu tenho tradição política. Ainda teve 12.006 juazeirenses que acreditaram no meu discurso. Outras tantas pessoas que se expuseram por minha causa, botaram a cara por minha causa e queriam pagar e que estão pagando o preço por essa tomada de posicionamento. Seria muita covardia da minha parte simplesmente dizer, tá bom, vou viver minha vida, vou me embora e não estou mais disponível. Eu imaginei que aos 57 anos de idade eu já estava maduro. Eu nunca vi, em 6 meses, eu nunca amadureci tanto em minha vida como amadureci numa campanha política. Então, quando eu botei na cabeça que eu tinha responsabilidade com as pessoas que acreditaram em mim, eu falei, não, eu tenho que continuar. Eu tenho que continuar porque, naturalmente, quando você participa de uma eleição, na próxima eleição você é um candidato natural. Principalmente quando as coisas não ocorrem da forma que o povo sonhava que iria ocorrer. Uhum. Então, naturalmente, seu nome vem à tona. Agora, a campanha me fez amadurecer no sentido de entender que eu não posso ser candidato das minhas convicções apenas. Eu tenho que ser candidato de uma estrutura, de um projeto, do que o povo quer que você seja. E essa estrutura já lhe foi oferecida? Aliás, a pergunta é, você continua no mesmo partido? Não. Veja bem, por lei, porque eu continuei na ativa depois que terminou a eleição, por lei, a minha filiação no DEM durava até o último dia da eleição, porque o policial militar da ativa não pode ser filiado a partido político. Teoricamente, eu lhe confesso aqui que eu não pesquisei isso ainda, mas teoricamente eu não estou filiado a nenhum partido político ainda. Mas com certeza absoluta eu não deveria caminhar se eu tiver porque eu me coloquei como pré-candidato, mas dificilmente eu caminharei pela União Brasil. Porque não foi uma boa experiência na minha... Não deu liga. Não foi uma boa experiência na minha... E faz parte do jogo, porque o DEM, que hoje é a União Brasil, não lhe deu verdadeiramente o sustento que você necessitava? Você é juazeirense, né? Você é daqui. O DEM vinha há muitos anos sem nenhum candidato. Acho que o último foi Zé Carlos Tanuri, o grande candidato de expressão do DEM. Misael foi candidato depois pelo MDB, quando Misael perdeu a eleição. E Misael foi eleito. De lá para cá, ninguém mais. Hamilton Ferreira já não estava mais no jogo. Não, e hoje o presidente do União Brasil
não é muito bem visto pelo Juazeiro. Ele ganhou no segundo turno por conta do apoio de João Roma, mas perdeu no primeiro. E depois da eleição, inclusive 2 declarações equivocadas dele deixaram grande parte do juazeirense incomodado. E aí o que é que você entende? Porque eu não fui candidato, eu não forcei a barra para ser candidato pelo DEM. E uma pesquisa chegou e eu era o segundo colocado na pesquisa com possibilidade de vitória. Foi assim que eu fui escolhido. E na eleição, se a gente colocar na ponta do lápis, eu não fui apoiado politicamente pelo DEM. O que é apoiado politicamente? A cúpula do DEM está declarando em Juazeiro e região de que o candidato oficial do DEM é Anselmo Bispo. O que foi que ocorreu? Nós tínhamos outros 2 pré-candidatos do DEM e os outros 2 pré-candidatos que eram filiados ao DEM migraram para o grupo da atual gestora. Então não tem mais como você com seu grupo permanecer no partido que não teve unidade em torno de um nome que o próprio partido escolheu por via de pesquisa. Não foi imposição de Anselmo, foi uma pesquisa que dava Anselmo como o único dos 3 pré-candidatos com possibilidade de concorrer às eleições. É o que é ainda pior, você não ter o apoio, né, da legenda que você faz parte. Exatamente. Dá o sentimento para o povo de abandono, de falta de prestígio. Né? Se nem o partido dele está no entorno dele, como é que... Isso não quer dizer que você, numa conjuntura de candidatura, não converse, não tenha o apoio do partido, mas com outra estrutura, não na estrutura. Dizem que política não tem jamais, né? Mas assim, eu entendo que eu não tenho espaço mais no partido para ter a garantia que um candidato, um pré-candidato, um candidato precisa ter. Uhum. Eu estou recebendo alguns áudios aqui, o pessoal se manifestando. O Damião Silva, por exemplo, mandou um áudio aqui, vamos lá. Geraldo, boa tarde. E com relação à carne bovina, essa carne está vindo de... Sobre a participação do Rafael agora há pouco, né? Eu vou colocar, viu, Damião? Daqui a pouco eu estou recebendo algumas manifestações aqui, também do Geraldo Rodrigues, né? Muita gente ficou chocada e acredito que... Todos nós. Exatamente. E eu, particularmente, né? Não, a publicidade... O pessoal vai dizer, Geraldo vai puxar o saco do Rafael. A publicidade de Rafael não é comigo. Né? Eu só faço ler aqui e coloco a participação dele no ar. Eu prestei a minha solidariedade porque eu conheço o frigorífico. Eu compro no frigorífico de São Rafael. Né? Todo final de semana eu estou lá comprando porque tenho confiança, acima de tudo, nos produtos que são comercializados lá. Né? Eu acho que deveria o Ministério Público, juntamente com os demais órgãos, antes dessa iniciativa, deveria primeiro cobrar, né, a ação do poder público, né? O funcionamento de um abatedouro, do frigorífico, como a gente tinha. Chegou uma época aqui que nós tínhamos 2, tanto que Juazeiro deu sustentação em Petrolina. E hoje Juazeiro não tem o abatedouro. Até porque Juazeiro é uma cidade polo, né? A pergunta que eu quero te fazer agora é exatamente essa, né? Em cima, obviamente, dessa situação de Juazeiro Juazeiro, a cidade do Porto de Juazeiro não tem um abatedouro, né, municipal, isso é um escândalo. Né? Mas a leitura que você faz dos 2 anos e 11 meses da gestão Suzana Ramos, você enquanto juazeirense... Geraldo, não estou nem perguntando do candidato. Estou perguntando do cidadão juazeirense. Infelizmente, eu tive um diálogo com um político, uma liderança estadual, na eleição de 2018, ou de 2020, agora, né, 2020, né, a última, porque passa, então, 2022, eu fui convidado a ser candidato a deputado. E eu declinei do convite, porque disse que eu não tinha interesse em me profissionalizar na política. Eu tinha um sonho, alimentei o sonho de ser prefeito de Juazeiro, e a pergunta que me foi feita foi o seguinte: você vai torcer para a catástrofe da gestão municipal? Eu disse a ela, não,
Muito pelo contrário, o pouco que eu tenho tenho em Juazeiro. Se Juazeiro entrar no buraco, o pouco que eu tenho afunda junto. Mas, infelizmente, a gente não vê na gestão alguma cara. Porque quando você ouvia falar nos ex-prefeitos, você tinha um ponto da gestão que as pessoas até hoje, por exemplo, lembram da última gestão do ex-prefeito Josi Bandeira. Fala, saúde na época da secretária tal, era muito boa, né? Na primeira gestão de Misael, você ouvia falar sempre da infraestrutura, você ouvia falar, mas esse governo atual não tem uma cara, existe insegurança nas ações, em 2 anos e 3 anos, 2 anos e 10 meses, se muda de secretário a todo momento, se movimenta secretário a todo momento, não se cria uma cara. A gente vê muita reclamação do povo, que talvez na minha bolha, na sua bolha, a gente não sofra tanto, porque a gente foi aquinhoado com um pouco menos de dificuldade do que a população mais carente. E a gente vê muita reclamação. Então, eu, como juazeirense, esperei até pela histórica votação que a atual gestão teve, que nunca mais Juazeiro vai ter, eu não acredito, numa diferença tão grande de voto para o segundo lugar. 63 mil, né? 64 mil vota 33, né? 54% dos votos, assim, um sim absurdo que na história de Juazeiro nunca viu. Se esperava, e não só sou eu, porque talvez eu não consiga hoje separar o cidadão do adversário político da eleição de 20, se esperava uma mudança radical. E o que a gente vê é que nada mudou, ou em alguns setores até piorou. Porque a gente não ouvia, infelizmente, a gente tem que ser justo, não se lia na administração passada situação de atraso de salário, de educação com dificuldade com os professores. A gente não ouvia... Teve um ouvinte aqui, o Mauro Macedo, sim, considerando o Vanque Medrado como o pior gestor da educação nos últimos 20 anos. Mas assim, até que ponto só é Vanque? Existe um comando maior do que Vanque. Vanque sozinho não pode tomar as atitudes que tem, que às vezes até ele pode tomar. Ele é só uma gestão. Ele é o braço da gestão, e o braço só funciona se a cabeça mandar o braço funcionar. Então a gente vê algumas coisas. Eu sinceramente, em que pese eu ter sido adversário, como eu disse a você, eu me silenciei nesses poucos anos, porque eu torci para que dê certo. O Juazeiro está muito cansado de sucessos administrativos. O povo de Juazeiro, nós temos aqui, eu vi agora recentemente o povo reclamando na chuva ali do Monte Serra, Monte Castelo, Barranqueiro. São bairros que há muito tempo clamam por infraestrutura. E depois de 3 anos, você não tem uma rua sequer pavimentada no bairro. Você faz cascalhamento de bairro, quando chove, piora, porque você aumenta o índice de lama. Então, eu entendo que a administração está decepcionante. Agora, entendo que sempre há tempo de um cavalo de pau. E se o gestor quiser mudar a cara, eu ainda acredito que tem como. Que tem como dar um cavalo de pau, mudar a cara da gestão para o bem do povo de Juazeiro. O Jackson de Maria de Bosco, o advogado Jackson, mandou um áudio aqui. Vamos lá. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a você e a todo o seu programa. Queria vir aqui agradecer aí, né? Geraldo, você está... Boa tarde, meu amigo Geraldo. Você está diante na minha opinião, seria o melhor candidato a prefeito, o melhor prefeito de Juazeiro naquele momento da eleição de 2020. Mas é um grande candidato para 2024. E quem sabe dessa vez, em 2020, eu segui com ele até 10 dias antes da eleição.
mas por conta de uma situação que eu já tinha relatado antes. Se não disparar, eu tenho medo do outro grupo ganhar, então eu vou ajudar quem realmente está com a chance. Mas me arrependo muito. É igual aos 300. É melhor perder os 300 espartanos. É melhor morrer junto e lutando pelo que você quer do que se enganar. Esse cara é um grande candidato e quem sabe em 2024, né? Porque existem outros candidatos aí, de minha preferência também, que é o Zó. E quem tiver a pretensão e tiver mais chances de vencer a eleição, que seja de um grupo que não seja dessa prefeita, eu estarei junto, porque é preciso mudar. A administração não pode ser tão fraca de uma cidade tão grande como Juazeiro. Muito obrigado e boa tarde a todos. Já que ele falou, eu acho que como ele, outras tantas pessoas imaginaram aquele jeito. A rejeição à gestão anterior a essa estava muito alta. E eu fico brincando que eu sofri pela eleição de 16. A pesquisa, me desculpe, eu sei que vocês candidatos todos fizeram pesquisas. A tua pesquisa apontava isso, essa vitória estrondosa, Não. mas dizia que a rejeição de Paulo Bonfim era Muito, grande. muito. Não é? A pesquisa que eu fui escolhida... Dizem que a rejeição de Suzana hoje está no mesmo patamar. Eu ainda não vi pesquisa, mas a minha pesquisa dava... na época que foi decidida minha candidatura, dava, já com apoio do ex-prefeito José Bandeira, dava ela um pouco na frente, mas eu estava bem próximo à campanha e Paulo era o terceiro à época. Porém, eu sempre digo que a eleição de 16, quando o Charles foi candidato, de que Paulo ganhou para José, ficou 2.000 e pouco de diferença e Charles teve 23, fez com que a eleição de 20 o povo ficasse com receio que isso ocorresse de novo. Ocorresse novamente. Foi por isso que Paulo botou o Charles como vice. Exatamente. Então, nas pesquisas que eu tinha em mão, quando começou a campanha, os votos que estavam solidificados a mim, entre 11% e 12%, que dizia que independente de qualquer coisa votariam em mim, votaram. Mas eu tinha mais 14% ou 15%, em torno, minhas pesquisas chegavam a 25%, 26%, eu iniciei a campanha assim, diziam que estavam dispostas a votar em mim. Porém, a rejeição na época dava em torno de 70%. Então, essa rejeição, o medo do retorno, dessa divisão dos votos de oposição, já que o governo estava desgastado, fez com que tivesse essa demanda do chamado voto útil, né? E Bosco realmente teve comigo. E nós fizemos algumas coisas, eu entendi, por exemplo, eu indiquei através, a gente não pode negar isso, através de uma verba disponibilizada por Elmar Nascimento, pelo deputado Elmar Nascimento, algumas ruas de recapeamento asfáltico em Juazeiro, e Bosco foi de uns que indicou melhorias aqui para aquele entorno de Piranga ali, para algumas ruas de Piranga, e nós cedemos, e nem por isso depois nós fomos cobrar ele, não, você tem que ficar comigo, não, a gente tem que respeitar, até porque não adianta você cobrar e o cara não ser verdadeiro. É velho. E aí, ele toda vez que me encontra, diz que arrependeu. Eu tenho uma teoria comigo, Geraldo, pode ser, eu acho que o povo nunca erra. Erra quem trai a convicção do povo. O povo não vota em quem vai dizer, eu prometo ser ruim, eu prometo fazer uma péssima administração. É melhor não prometer. O povo só vota. Rapaz, eu acho que eu nunca seria eleito, porque essa história de mentir para. Não tinha como, não é? Eu estou há 43 anos aqui na comunicação. Aí, não é verdade. O pessoal entra no aí bota lá em cima, diga porque você não me conhece, né? Eu nem o defeito que você tem que com certeza. Com certeza. No YouTube aqui, a Isha Uzbak diz assim: tem a maior obra que Juazeiro sempre correu atrás e nunca alcançou a travessia urbana. O corporativismo dos homens é incrível. Quando era Normeide, a culpa era de Normeide. Agora que é Van, que a culpa é dos superiores. Não, eu acho sempre que eu passei 37 anos na PM, desses 25 eu comandei a unidade. E eu sempre dizia aos meus auxiliares que quando ocorresse o sucesso,
era da equipe. Quando ocorresse um insucesso, a culpa era do comandante que não soube gerir a equipe. Não se pode desvincular, eu nunca, pelo menos eu nunca culpei Normeide. E outra coisa, você não pode nem dizer que Normeide continua no governo. Continua no governo. Não é? Então, eu também nunca atribuí nem a Normeide, nem a nenhum secretário, porque eu entendo que um gestor maior, se o secretário for incompetente, a caneta é dele. A prefeita disse, no primeiro ano do governo, a caneta é minha. Né? E o povo não elegeu o Vanck, o povo não elegeu o Normeide. Elegeu a prefeita. Elegeu a prefeita. O Fabiano diz assim, Geraldo, pergunte aí ao coronel Anselmo o que ele achou da saída dos 2 secretários que estavam fazendo a diferença no governo. Alan na saúde e doutor Britaldo Bessa na AMA. Hoje estão fora. Eu não posso achar. Porque quem acha não tem certeza. Até que ponto, e aí eu vou, Geraldo, em cima do que a mídia fala, do que as mídias sociais falam. Né? A gente via alguns elogios a Alan, a Britaldo, eu confesso que não acompanhei. Mas de Alan, por ser um setor sensível, que é a saúde, que é a reclamação, o povo sente a dor na saúde, né? Que eu digo que a doença da educação ela é silenciosa, é mais grave às vezes do que a da saúde, né? A doença da ignorância, mas é silenciosa. Você não sente dor sendo ignorante, ficando analfabeto. E da saúde a gente sente a morte, né? Então, a gente via elogios à gestão de Alan, mas deve ser uma questão de cunho administrativo que não cabe a quem está de fora. Quando eu perguntei a Britaldo, o que foi que aconteceu para você deixar o governo, né? Já que estava colocando nos trilhos, inclusive muitos comerciantes. Né? Não, o Britaldo estava na AMA. É responsável pelas feiras e mercados e o mercado produtor. Sim. Muitos comerciantes do mercado produtor. O Britaldo foi do SAI também, ele esteve lá. Rapidamente. E aí, muitos comerciantes, aquele entreposto tinha entrado no trilho, ele estava começando verdadeiramente a ter ordem, ter disciplinamento e tal. É política. Não foi nem questão administrativa, foi política. O Adriano Jaburu disse, Geraldo, boa tarde. Amigo, Coronel Anselmo é um bom nome, pena que só apareça no período eleitoral. Aí, ó. As pessoas têm que entender de que quem não tem mandato vai aparecer como? Como é que você vai chegar numa comunidade e vai ter o que oferecer, Geraldo? Você não tem mandato, eu não tinha mandato, não tinha... por exemplo, enquanto eu tive 7 meses na Codevasf, o que estava ao meu alcance, eu fiz. Todos os distritos irrigados, Maniçoba, Mandacaru, todos eles receberam carros novos, porque estava na minha caneta na Codevasf, todos eles receberam. O Raimundo Bosch fez uma grande pergunta aqui. Quem faz geralmente essas colocações é Joaquim Ferreira Mendes, lá do Parque Centenário. Ele é muito preocupado. Ele disse, olha, melhor do que a travessia urbana seria a macrodrenagem de Juazeiro. O Raimundo Bosch diz aqui, ele diz, Geraldo, pergunte aí ao coronel Anselmo como ele vê as dificuldades de um gestor em administrar Juazeiro, cidade sem projeto, sem estrutura e que há muito tempo vem crescendo sem a mão da administração pública. E se ele já pensou na macrodrenagem de Juazeiro, cidade dentro de uma lagoa, grande parte da cidade vive na iminência de ser inundada quando dá ocorrências de chuvas com um nível alto do rio. No nosso plano de governo, e nós apresentamos plano de governo, registramos plano de governo no TRE, a gente falava da macrodrenagem. Eu entendo a travessia urbana como uma obra extremamente necessária, né? Mas a travessia urbana, ela serve a um público específico que usa as vias de acesso, que eu digo público específico, principalmente quem passa de Juazeiro para Petrolina, o fluxo de veículo. Mas a pessoa que está na periferia, ela estaria muito mais beneficiada com a macrodrenagem, como o Borges falou, do que propriamente como prioridade com a travessia urbana. Na nossa previsão de plano, a gente falava hoje em dia não se pode cobrir canal, né? Você tem que fazer uma maneira de que os canais não fiquem totalmente cobertos. Até o Ministério Público do Meio Ambiente não permite isso. O nosso pensamento era fazer uma revitalização dos canais, primeiro sanear os canais,
Porque as ligações clandestinas é que transformam os canais em esgoto. O esgoto não nasce do nada, porque os canais de Juazeiro são riachos, que antes, quando eu era menino, quando o Juazeiro o Juazeiro chovia, enchia os riachos, do Macarrão, enfim. E depois, com o crescimento urbano, como ele bem colocou, sem a participação, porque a gestão municipal de Juazeiro, Geraldo, ele não tem uma coisa que a gente chama de controle territorial. Juazeiro hoje não sabe nem quantos imóveis ele tem, porque ele tem imóveis não cadastrados. Essa reforma que se está iniciando, que a gente tinha de regularização fundiária, ela é extremamente necessária para que Juazeiro tenha esse domínio. Então, esse crescimento desordenado, principalmente às beiras dos canais, é o que traz essa deteriorização dos riachos. Juazeiro precisa fazer um grande trabalho, não em uma gestão só. Eu entrevistei o secretário de Fazenda hoje no RJ Notícias, ele diz um dos principais tributos, né, para o município, é o IPTU, ele disse, é 80% de inadimplência. Sim. Aí eu disse, muita gente deixa, e ele disse que não tem nada a ver essa argumentação, essa justificativa, muita gente deixa de pagar porque não vê retorno, a ação, né, do serviço público na sua rua, no seu bairro, não é? Tem essa teoria, mas Juazeiro não tem controle. O que Juazeiro tem hoje registrado de IPTU de imóvel, que gera IPTU, por exemplo, Maniçoba é um conglomerado, né, habitacional grande. Exato. Não gera IPTU para Juazeiro. NH2 e NH3, essas vilas da Codevasf, porque são áreas da Codevasf. Então, Juazeiro não tem um controle daqueles terrenos, Juazeiro não sabe o que é quem. Até porque o grande proprietário de terreno em Juazeiro ainda é a diocese, que também não tem um controle efetivo do que ela tem. Exato. Do que ela tem. Ela estava tentando, né, essa regularização. O bispo está tentando. Não sei como é que vai dar. Agora, deixa eu colocar as duas últimas participações, Coronel. O Edson 5 mil. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Juazeiro. Boa tarde, Coronel Anselmo. Coronel Anselmo, o seguinte é isso. O pessoal voltou, né, nessa gestão por falsas promessas, né, que ela prometeu o mundo e o fundo para a população juazeirense, tanto na sede do interior como no interior. No caso de canal, né, ela prometeu de trabalhar nos canais e concretar, urbanizar os canais, e no entanto não tem cumprido o que ela prometeu, entendeu? Só existe um paliativo que é a limpar os canais e continua da mesmice, né? Os canais criando mato, mariposa, né? Aquelas que procria a muriçoca. Então aí eu não estou vendo progresso, não estou vendo nada solucionado. Eu só estou vendo um paliativo. E várias coisas, né? Que ela prometeu, entendeu? As escolas mesmo, escola só pintura, entendeu? Não vejo uma escola, não vejo uma creche, não vejo uma quadra construída do alicerce. Então só mudança de pintura, né? A pintura da amarela, da vermelha para verde é o que está acontecendo nesse desgoverno aí de Suzana Ramos. Deixa eu colocar aqui a outra mensagem do Erivan, e aí, Coronel, o senhor responde as duas, tá certo? Tá certo. Erivan Silva, vamos lá. Boa tarde, Geraldo, tudo bem, Geraldo? Aqui é Erivan Silva, tudo bem? Geraldo, eu quero agradecer muito ao amigo aí, Coronel Anselmo Bispo, por estar falando para o povo, né? Usando a sua rádio para estar falando com o povo. Quero dizer que Coronel Anselmo é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, que sempre teve seu compromisso com o povo e sempre olhou com carinho para a nossa cidade e sempre cobrou melhoria para a nossa cidade. E é muito bom a gente ouvir o Coronel Anselmo, que o Coronel Anselmo tem muita experiência e é um ótimo nome para nós estarmos discutindo e
sempre nós vemos o Coronel Anselmo cobrando, com postura séria, com postura que sempre mostra que está com compromisso com o nosso Juazeiro. Eu só tenho a agradecer ao Coronel Anselmo por ele sempre estar com esse compromisso com o povo. E quero te agradecer também pela oportunidade que você dá para nós eleitores estar podendo cobrar e reivindicar melhorias para a nossa cidade. Um forte abraço, Geraldo. Tenha boa tarde. Coronel Anselmo, respondendo aos 5.000 e também ao Erivan, e vou fazer a minha outra pergunta também. A gente pode dizer que o senhor hoje é pré-candidato, não? Geraldo, por exemplo, respondendo a 5.000, né, ninguém, e aí eu me coloco ninguém vai resolver os problemas centenários, alguns até, ou de décadas, de Juazeiro em 4 anos de mandato. Juazeiro é uma cidade extremamente mal planejada urbanisticamente. Eu sempre dizia que desde os primórdios, que a minha função em Juazeiro seria conservar o centro belo e projetar uma nova Juazeiro onde não tivesse sido construído nada. Porque até lá naquela área do Morrinho, dali onde tem os sítios, ali já está havendo uma deteriorização, porque as pessoas estão invadindo as estradas e já ficou curto de novos acessos ali onde tem as chácaras. Então, o planejamento urbanístico em Juazeiro, ele até hoje não existe. Então, voltando aos canais, a gente hoje não se faz aquela resolução dos canais da noite para o dia, porque tem muita construção às beiras dos canais. Você precisa retirar aquelas pessoas dali. Mas é preciso que comece. Não se diminuirá a muriçoca em Juazeiro sem necessariamente se urbanizar os canais a céu aberto, os esgotos a céu aberto que se tem. Não adianta a gente prometer o que não pode cumprir. Uma das coisas que eu sofri na minha campanha era que as pessoas diziam que eu tinha que prometer, depois que cumprir era consequência. E eu não vou, como você falou aí, a gente vai prometer, a gente prometia trabalhar para o Juazeiro e mudar o patamar de gestão de Juazeiro, o que a gente continua com o compromisso, não de prometer. O que Juazeiro precisa é gerir para os outros, não gerir para si. Teve 2 certezas e uma dúvida. A dúvida era eu, se ia dar certo. Você tinha 2 certezas que poderia dar errado e uma dúvida que era eu. E que podia dar errado, porque não estava escrito que eu daria certo. Mas era a dúvida, não quiseram apostar na dúvida, apostaram na certeza. E eu disse às pessoas lá, que a pessoa me disse um dia que você promete uma coisa e você, quando você estiver no poder, você cumpre se puder. Aí eu digo, chega no meio da rua, as pessoas safadas me prometeu e não cumpriu. Não cumpriu. O cara já velho, o cabelo branco, avô. Mas quem promete demais, o povo tem que entender que é impossível um gestor em Juazeiro em 4 anos atender todas as demandas. Você tem que eleger prioridades. A queda do FPM, né? E você tem que atender prioridades. Juazeiro é uma cidade que não tem renda própria. Você mesmo disse que o secretário da Fazenda disse que 80% existe de inadimplência no principal imposto que a cidade arrecada, que é o IPTU. Bom, segundo agradecer a Edivan pelas palavras, dizer assim que nós vamos pautar sempre nossa vida pelo caminho da correção. Logicamente que deslize todo ser humano tem e terá ao longo, enquanto for vivo, poderá estar sujeito a deslize. Mas, respondendo ao outro que disse que a gente, primeiro, a pessoa que não tem poder, não tem muito, a não ser cobrar. Eu tenho que oferecer. Então, eu repetindo, eu monitorei os distritos, eu cedi terreno para se fazer um novo cemitério lá na região do São José. Nós cedemos, saímos e deixamos indicado um terreno para a cessão à prefeitura para construir uma creche em Maniçoba. Então, quando a gente teve o poder, o que foi nosso alcance na caneta, nós ajudamos o Juazeiro. O próprio Ramiro, que você estava ouvindo aí, nos pediu autorização para captar uma água lá de um ponto de água no Salite, para servir ao povo do Salite. Nós prontamente atendemos. Eu hoje sou pré-candidato, Geraldo, até como eu disse a você, uma naturalidade da eleição passada. Se eu não quisesse ser pré-candidato, eu não estaria militando
conversando com as pessoas de Juazeiro. Agora, não sou pré-candidato meu, nem de um projeto pessoal. A pré-candidatura é uma preparação para a candidatura. Se lá adiante a gente perceber que nós não somos a pessoa escolhida pelo povo, numa possibilidade de disputa e de eleição, logicamente que nós vamos procurar apoiar um projeto que esteja mais próximo às nossas convicções. Nós não temos projetos iguais e nem vai ter. Exato. Mas nós temos que apoiar o que está mais próximo das nossas convicções, que são algumas convicções inegociáveis para o bem, com nossas convicções de berço, inclusive. Coronel Celso, obrigado mais uma vez, né? Fica em Juazeiro até a semana que vem, né? Eu vim, cheguei, estamos aí, é porque eu tenho um compromisso final de semana lá, até pessoal mesmo, de diversão, mas logo terminou lá, a gente retorna, porque esse período agora, acho que na próxima semana, mais umas 2 semanas aí eu ministro mais umas 4 aulas e depois... E dezembro é confraternização. Mas a gente está aqui confraternizando. Tranquilo, viu? Eu venho comemorar em Juazeiro o título do Botafogo, futebol de regata, né? Você não acredita nisso, né? Rapaz, como é que tem 14 pontos e perde assim na hora própria? Coronel, um abraço, obrigado. Sucesso sempre.